Oi gente, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu faço parte do coletivo Desenrola e Não Enrola, que é um coletivo de comunicação das periferias, que atua a partir da questão das identidades e dos territórios periféricos. Eu sou designer. Queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês de como é que foi a minha graduação, talvez aí inspirar e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. Bom, design não foi a minha primeira escolha assim que eu saí do ensino médio. Primeiro eu fiz uma faculdade que não tinha nada a ver comigo e aí depois eu fui num processo de autoconhecimento para poder entender aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria. E aí depois eu escolhi design e estou muito feliz com essa minha escolha. Bom, acho que a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você vai escolher design é em que área você gostaria de atuar. E dar uma olhada nessa grade curricular, né, que é oferecida. Na instituição que eu estudei, por exemplo, é um design generalista. Então eles misturaram gráfico, produto, um pouco web e design de serviços. Era meio que tudo junto. Em outras universidades não são assim, né? Então não é assim. Então você tem uma separação de gráfico, produto, web principalmente, né? São as três áreas mais, e design de serviços aparece como pós muitas vezes. Então acho que a primeira coisa é olhar para isso. Como eu estudei numa faculdade que tinha uma grade generalista, então eu tive experiências das mais diversas. E isso foi muito bom para mim porque me despertou muita criatividade, né? Então eu tive a oportunidade de fazer livro, cartaz, como eu tive a oportunidade de participar de concurso de maçaneta, como eu fiz embalagem, né? Fiz garrafa de plástico. Então foram coisas muito diversas, mas que me alimentaram. Então acho que é importante pensar nisso. Acho que essas experiências que a gente tem na universidade, de fazer projetos diferentes, desafiadores, de estar em contato com outras graduações. Então também participei de um projeto que era com a galera de arquitetura. Então tudo isso eu acho que é importante para a gente ter uma experiência e uma base de como é trabalhar um design que tem um conceito maior, né? Tem essa questão de projeto muito forte, né? Que eu acho que é essencial dentro do design, né? Essa união da criatividade com o projeto, com metodologia de projeto. Então eu acho que é importante cursar a graduação em design, apesar de não ser primordial para a atuação. Acho que é muito importante por conta dessas experiências que você vai ter dentro da faculdade, né? Então acho que você olhar para isso dentro da instituição, se ela tem esse tipo de projeto, se ela tem projetos de pesquisa, se ela tem projetos de extensão, como que você pode se aproximar desses espaços, né, dessas oportunidades. Então, acho que é uma coisa muito importante de fazer. Hoje no design a gente tem um grande evento que é o P&D. Então, muitos professores da minha faculdade participam desse evento, né, e de outros eventos de design. Então acho que é importante você olhar também para o corpo docente, né, porque acho que muito do que eu aprendi porque eu tive um contato com professores que possibilitou eu ter uma experiência diferente com o design, né? Então não foi só uma relação assim conteudista. Então eu conversava muito com professores. Então a minha relação no TCC com o meu orientador foi assim uma coisa muito bacana. Acho que é importante você olhar também para isso. Na minha faculdade, por exemplo, o TCC é individual, foi individual. Então eu consegui fazer aquilo que eu queria no meu tempo, com o tema que eu queria, né? E eu sei que em outras universidades o TCC é em grupo. Então isso tem um outro impacto, um outro peso. Então, são coisas que são pequenos detalhes, na verdade, que você vai olhando e que você vai balanceando antes de até escolher a instituição e o curso, né, necessariamente. Então, acho que são situações que você tem que ficar muito atento também à questão de estágio, por exemplo, né. Foi muito difícil conseguir estágio. Demorei 6 meses para conseguir um estágio. E não foi na área que eu queria gráfico. Eu fui parar na área de web. Então, se tem uma coisa que é muito difícil, mesmo
a gente dentro da faculdade a conseguir essas primeiras oportunidades, né? Então, não era a área que eu queria, mas eu tive uma experiência que deu para ter uma noção do todo de web, então de como que a web atua, quais são as possibilidades. E hoje eu consigo aplicar um pouco do que eu aprendi, não de uma maneira direta, mas uma maneira que eu possa buscar possibilidades de fazer aquilo acontecer. Então, o Desenrola, por exemplo, tem um portal de notícias. Eu consigo, a partir das experiências que eu tive no estágio, dizer coisas que a gente poderia fazer dentro do portal que são possíveis, né? Então, eu acho que isso, as experiências, elas nunca são em vão, né? Elas vão sempre te agregando e te trazendo coisas novas. E isso, falando um pouco do estágio também, a área do design está mudando muito. Eu acho que a gente está num contexto político e de profundas mudanças, assim, mas cada área isso vai se reverberando de uma forma. No design isso vem sendo pautado assim, muito pela questão da área de serviços, tá? Se colocando mais e a área de gráfico ela tem ficado muito difícil no sentido de maior competitividade, né? Mas eu acho que vale a pena ainda a gente escolher design, porque eu acho que design, apesar de ter uma questão, né, de processo, de metodologia e tudo mais, você pode colocar muito de si naquilo que você está fazendo. Então, é sempre parte de você. Então, né, das suas experiências, das suas referências. Então, acho que é muito importante a gente ter designers negros, a gente ter designers periféricos, a gente que vai pautar design, que vai dizer do design a partir do lugar que a gente está, né? Então, eu acho que isso é enriquecedor, assim, para o campo, para a gente dizer, né, de que não vir com projetos elitistas, com projetos que não têm a ver com as pessoas, né, que pautar isso dentro dos nossos ambientes de trabalho, para que as coisas fiquem mais próximas da nossa realidade e também da gente buscar aí oportunidades de design que não estejam dentro do contexto corporativo, né? Então eu atuo hoje no Desenrola e atuo também a partir do Desenrola também com outros projetos e outros coletivos e outras instituições que não são corporativos, né? Então não são ligados à área mais comum de serviços, né? Então eu trabalho muito com organizações, com outros coletivos. Então isso tem sido muito enriquecedor porque eu consigo aplicar aquilo que eu vi na faculdade, né, em um contexto que faz sentido para mim. Então eu acho que também é você ir buscar esses outros lugares. Não digo que é fácil, não é complexo, é difícil, mas eu acho que você pode se jogar nessa área assim e buscar esses espaços. Eu acho que também para quem aí está se preparando, né, para entrar na área, é importante dizer que na graduação, se você estiver procurando aí uma aula de técnicas, né, então, sei lá, Photoshop, desenho técnico, esse tipo de coisa, você não vai encontrar. Acho que é importante falar, porque às vezes a gente entra na faculdade querendo esse conhecimento técnico e a faculdade ela não tá para isso mais, né? Ela teve algum tempo, né, um tempo atrás nesse lugar, mas hoje ela não tá mais. Então, isso eu tive na minha faculdade, também conversando com outros colegas que fizeram design, a gente tem poucas aulas de software, de desenho, né? E a gente tem muito mais aulas de projeto. Então é importante também você já ir para a faculdade com esse olhar, né? De que você vai ter uma vivência a partir de outras coisas lá dentro. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Vocês procurem aí o Desenrola, a gente está aí aberto, né, a conversar, compartilhar e tamo junto, viu? Beijo!